Muito bem, pessoal. Inicialmente, uma boa noite, tá? Para quem acompanhar essa discussão agora no horário. Eu estou fazendo esse trabalho aqui em vídeo porque acreditei que seria a maneira mais prática de discutir as questões com vocês, tá? Então eu vou fazer aqui, tentar ser o mais objetivo possível, para a gente não consumir muito tempo de forma que isso torne-se enfadonho. Mas eu acredito que estou no caminho correto pelo fato de observar que é uma conduta que está muito sendo utilizada, né, para vários fins. Tá? A gente sempre vê videoaula, né, tutoriais aí no mundo do YouTube, que vocês estão bem afeitos a isso. Tá? Então eu resolvi também partir para fazer esse tipo de trabalho, porque eu imagino que para a realidade de vocês, e por pouco tempo que a gente tem para discutir, eu acho que ele valoriza mais essa possibilidade do feedback, que tem que ser encarado como uma ferramenta também de dar sentido à avaliação, tá? Porque a avaliação ela não deve ser encarada apenas como um meio artificial de rotular o rendimento através de uma nota. Então a avaliação ela também serve como um elemento aí para nos ajudar a entender o que está sendo incorporado, né, de conhecimento por vocês, e as dificuldades também, e dessa maneira também acaba nos ajudando a melhor ensiná-los, tá certo? O meu objetivo é basicamente melhorar, aprimorar esse aprendizado de vocês através do feedback, tá? Eu tive uma preocupação de valorizar muito a questão do caso clínico, tá? Porque eu entendo que através do caso clínico você meio que exige que o aluno ele desenvolva um raciocínio clínico, tá? Que já vá aprendendo como é que vai lidar na vida futura profissional, né? Ele vai já uma vez instrumentalizado com os conhecimentos que foram passados, né? Com estudo adicional, né? Que sedimentou esse conhecimento, ele vai ter que colocar todas essas engrenagens aí em movimento para estabelecer um diagnóstico e, consequentemente, uma conduta para cada situação. Então, por isso que eu dei ênfase em caso clínico e eu acredito que eu devo manter nesse mesmo caminho, tá? Então, nessa primeira avaliação, as questões elas se basearam em trauma abdominal, né, que foi o assunto que a gente participou nessa primeira avaliação, tá? A aula que nós lecionamos, passamos para vocês foi essa aí, nesse assunto. A gente vai explorar ela. Nessa avaliação que vocês fizeram agora, meu assunto foi contemplado com três questões. Então, eu vou basear a minha discussão em cima dessas questões que eu realizei, que eu confeccionei, né? As demais, eu acredito que a melhor pessoa para discuti-las seriam os próprios colegas que fizeram as mesmas, né? Que confeccionaram as é, é, respectivas questões, tá? Então, vamos tentar ser objetivo aqui, vamos ver esse primeiro caso. Tá? Um paciente de 36 anos deu entrada num pronto atendimento, tá? Tendo sido vítima de ferimento por arma branca, uma facada, na parede anterior do abdômen há cerca de 30 minutos. Segue com queixas de dor no local do ferimento. Ao exame, estado geral bom, eupinei corado, hidratado, vigília febril. Ausculta cardiopulmonar sem alterações. Abdômen plano, ruídos hidroaéreos presentes, percussão sem particularidades, indolor à palpação, exceto nas áreas adjacentes ao ferimento, tá? Que foi mencionado aí acima. Tá? O residente, que é muito habilidoso, paramenta-se e dirige-se ao paciente. Qual das alternativas abaixo representa a melhor conduta para o caso? Tá? Então, de um modo geral, a gente tem aqui um paciente, um adulto jovem, tá? Vítima de um ferimento por arma branca, tá? Um trauma penetrante de abdômen, tá? E que ocorreu na parede anterior do abdômen. Tá? Então, é uma região que nós discutimos, né, em sala de aula, que é uma região menos densa, tá? Que tem, você tem aí uma proteção menos eficiente do que os flancos, do que o dorso, tá? E é uma região onde uma lesão penetrante pode mais facilmente violar a cavidade peritoneal e agredir lesionar, melhor dizendo, alguma estrutura, alguma víscera intraabdominal. Chama atenção aqui nessa questão que o paciente ele encontra-se realmente muito estável, né? Ele não tem praticamente nenhum tipo de
comemorativo, nenhum tipo de elemento aqui que preocupe, né, de anormalidade na sua avaliação clínica, exceto, tá, uma dor, né, na região do ferimento e nas regiões adjacentes ao ferimento, que é uma coisa muito habitual da gente ver no pronto-socorro. Tá? Então vamos ver, diante desse quadro aqui, tá, a gente se colocando aqui no lugar desse residente aqui, qual seria a melhor opção. Tá? Na alternativa A, nós temos explorar o ferimento cuidadosamente sob anestesia local, tentando identificar se houve penetração na cavidade peritoneal. Então, assim, logo na primeira alternativa, a gente tem a conduta que foi preconizada em sala de aula, né, que é o que o ATLS reza. Tá? Então, você tem um ferimento na região, nessa região aqui, né, na parede anterior, é uma região onde nós discutimos que onde você tem um ferimento penetrante, a chance é maior, tá, de violar a cavidade, de trazer uma lesão intraabdominal. Então a gente tem a obrigação de explorar o ferimento, tá, de fazer uma anestesia local e explorar esse ferimento, né, seja com instrumental, tá, ou eventualmente, dependendo de como foi esse ferimento, até com o dedo também, tá, se houve a violação da cavidade peritoneal. Então esse seria a alternativa mais adequada, mas vamos ver as outras alternativas aqui. Olha, realizar a curativa após limpeza do ferimento e encaminhá-lo para realizar exame radiológico contrastado. Cadê a exploração do ferimento? Ele não menciona aqui. Tá? E outra coisa, exame contrastado radiológico, né, não é uma primeira alternativa para a gente lançar a mão, e não seria, de um modo geral, e não seria nesse caso também. Tá? Então, nesse caso aqui, essa alternativa não seria, né, de forma alguma, a melhor conduta para o caso. Tá? Alternativa C, nós temos aqui proceder à limpeza exaustiva do ferimento, estrutura sob anestesia local, exames serão solicitados em seguida e o paciente permanecerá em observação. Então parece uma alternativa bem razoável, mas ele não menciona aqui, tá, a exploração do ferimento. Tá? Então é a medida mais importante, né, aliada aqui à limpeza do ferimento e a sutura, tá, e a observação do paciente. Tá? Mas aí ele não menciona mais uma vez aqui a questão da exploração do ferimento. Tá? Proceder à limpeza exaustiva do ferimento, tá? E sutura sob anestesia local, alta hospitalar será dada em seguida. Tá? Então, mais uma vez, né, ele negligencia a necessidade de explorar o ferimento e faz aqui um absurdo, né, da alta hospitalar em seguida, né, sem nenhum tipo de observação, nenhum tipo de recomendação para o paciente. Então, realmente essa não é uma alternativa válida. E a alternativa é realizar a curativa após limpeza do ferimento e alta, com recomendações em seguida também. Ela recai na questão aí de não executar a exploração do ferimento. Tá? Isso foi bem discutido em sala de aula e felizmente poucos alunos se equivocaram nessa alternativa, que a melhor, né, a melhor alternativa é a letra A, que é a correta nesse caso. Tá? Um segundo caso clínico: paciente com 40 anos de idade, sexo masculino, deu entrada em unidade de pronto atendimento com história de agressão por arma branca há 40 minutos. Ao exame do mesmo, você identifica ferimento de bordas regulares, compatíveis com a arma empregada, na região da topografia do sétimo espaço intercostal esquerdo. Avaliação primária: tá? As vias aéreas pérvias, B, eupineico, um muro vesicular discretamente diminuído à esquerda, quer dizer, do lado do ferimento. Tá? C, uma face rosada, não um pulso cheio, extremidades bem perfundidas. Tá? O D, o Glasgow 15, também preservado aqui. Tá? O E, o ferimento supradescrito, tá, com dor adjacente, né, nas suas bordas. Tá? E sobre o caso, né, supracitado, pode-se afirmar o quê? Qual a melhor alternativa? O que a gente pode considerar? Né? Uma lesão abdominal é muito improvável? Né? A gente não pode dizer isso. Por quê? Porque nós sabemos, né, que do quarto espaço intercostal abaixo, tá, um ferimento torácico ele pode também ser acompanhado de um ferimento abdominal. Então, essa possibilidade de ser muito improvável, né, não condiz com a realidade do que a gente discutiu em sala de aula. A TC de tórax deve ser solicitada para afastar a lesão torácica. Bem, a gente tem recursos, né, mais simples até, tá, e tão eficientes quanto, tá, para avaliar aí, uma eventual lesão torácica. Tá? Essa não parece ser a melhor alternativa para responder à questão. Vamos em frente. Tá? Analisar a profundidade do ferimento é essencial para determinar a penetração da cavidade. Então, essa alternativa aqui ela é válida nos ferimentos que atingem a parede abdominal anterior e que não estão na região
transição toracabdominal, quer dizer, nas regiões onde nós temos aí o gradil costal, tá certo? Então é uma topografia aí que a gente não deve explorar, né, a profundidade. Por quê? Porque se eu for explorar nessa topografia aqui, tá, eu vou o que? Provavelmente, né, induzir uma lesão, tá? E iatrogenicamente eu posso violar, tá, o espaço pleural que podia não estar violado até então, tá? Então eu não devo de forma alguma explorar ferimentos que são encontrados, né, na região do gradil costal, tá? E aqui, que foi na transição tóraco-abdominal, não é diferente também, tá? Essa região eu não devo executar a exploração do ferimento, porque eu posso induzir uma lesão que não existia, tá? A drenagem torácica e laparotomia exploradora estão indicados, sendo desnecessários exames, tá? Então, assim, é uma abordagem muito agressiva, tá? É um paciente que está ainda estável, tá? Então ele pode ser melhor avaliado aí, tá? Então é uma medida muito agressiva, tá? Uma laparotomia, ela não é inócua, né? Ela pode gerar também complicações no paciente, né? Então a gente pode ter um pouco mais de cuidado nesse paciente aqui, tá? A última alternativa, né? Raio-x de tórax é importante como medida complementar à avaliação primária, seria, né, que é, na verdade, a alternativa mais adequada, tá? Então, o exame de raio-x é um exame complementar que nós discutimos em sala de aula e que é uma medida bem interessante nesse caso, né? Bem, e também custo-benefício, tá? Uma medida inteligente também para se melhor documentar essa lesão. É bem provável aí, porque ele já tem aí um sinal de uma diminuição do murmúrio vesicular naquele lado, tá? Mas a gente não pode já de cara, né, fazer logo os procedimentos, tá? E além também da drenagem que possivelmente vai ser necessária, mas já partir para uma laparotomia também, então não seria uma boa opção, tá? O ideal realmente é você primeiro documentar, já que ele está estável, e após a realização do exame complementar, aí sim a gente pode executar medidas terapêuticas. A drenagem possivelmente vai ser uma medida necessária nesse caso aí, mas ela não nos desobriga de fazer uma avaliação complementar, dada a estabilidade do paciente, que nos permite fazer essa investigação complementar. A última questão, tá, minha, na avaliação de vocês, foi essa aqui, ó. Paciente de 25 anos, sexo masculino, vítima de espancamento a 1 hora, é admitido inconsciente. Avaliação primária: as vias aéreas estão pérvias. B, eupneico, né, embora com o muro vesicular discretamente diminuído à direita, tá? Uma palidez com pulso de amplitude diminuído, taxifixia, tá? Extremidades frias também, tá? No D, o Glasgow 9, que estão rebaixamento de consciência, tá? E tem hematomas aí, escoriações disseminadas aí, tá? Então, um pouco colaborativo ao exame do abdômen, então um pouco desorientado, né, provavelmente, tá? Não está colaborando com o exame. E aí, sobre o caso supracitado, pode-se afirmar, tá, a possibilidade de lesão abdominal é mínima, tá? Eu posso dizer isso, né, num caso como esse, um paciente claramente aí, né, politraumatizado, né, vítima de múltiplos traumatismos aí, com rebaixamento de consciência. Eu tenho como dizer que ele tem ou não tem uma lesão abdominal? Eu não posso dizer isso, não posso dizer que ela é mínima, ela é bem possível, tá? E a gente vai ter que de alguma forma elucidar se ela existe ou não, tá? A TC de abdômen é importante para definir a lesão abdominal. Nesse caso, ela não é uma boa alternativa. Por quê? Porque é um paciente que tem sinais aí de instabilidade, tá? Ele tem rebaixamento de consciência, né? Ele tem sinais aí já de comprometimento, né, do quadro hemodinâmico dele, né? Tá com palidez, pulso, temperatura diminuída também. Então ele já tem sinais aí de descompensação. Então não parece ser uma boa alternativa, né? A tomografia é um exame para ser realizado com um paciente que está estável, tá? O lavado peritoneal diagnóstico está indicado? Muito bem. Então nós temos aí um paciente politraumatizado, tá? É um paciente que tem sinais de instabilidade hemodinâmica, e é um paciente que tem um exame físico pouco confiável, né, em função do próprio rebaixamento de consciência. Então, assim, esses três itens aí que nós discutimos em sala de aula, eles representam a tríade clássica de indicação do lavado peritoneal diagnóstico, tá? Então, o lavado peritoneal diagnóstico, embora ele não seja indicado apenas numa situação como essa, que existem esses três elementos aqui que eu falei para vocês, mas nesse caso, né, está muito bem indicado, tá? Então seria aí uma alternativa bem válida para esse caso aí, tá? Mas vamos em frente, vamos ver a outra alternativa, o que, é que tem a dizer.
ultrassonografia, né, ultrassonografia de abdômen total é a melhor opção para investigação complementar. Então, assim, a gente não deve jamais, e eu coloquei isso em sala de aula, confundir FAST, tá, que é uma avaliação ultrassonográfica direcionada para o trauma, tá, que é o FAST, com uma ultrassonografia de abdômen total. Então, são exames distintos. Tá? O FAST, como o próprio nome diz, é um exame rápido e direcionado para avaliar líquido intracavitário, né, intraperitoneal, tá? Também no saco pericárdio. Tá? Mas é um exame rápido e diferenciado, específico para essa situação. Se nós tivéssemos colocado aqui FAST, aí estaria correto. Tá? Mas aqui eu coloquei ultrassonografia de abdômen total, que é um exame diferente, é um exame que habitualmente é mais demorado, é um exame que depende muito mais da colaboração do paciente e que eu não poderia, num caso como esse, colocar como sendo uma opção adequada. Tá? Então, nesse caso, tá, o que está realmente indicado seria o lavado peritoneal. Tá? A outra alternativa aqui, que eu acabei não discutindo aqui, não falei para vocês, a D, né, que está indicada a laparotomia exploradora imediata, eu percebi que várias pessoas, vários alunos, né, eles acabaram escolhendo essa alternativa. Não é a melhor alternativa, por quê? Porque você tem uma situação na qual você tem dúvida se existe algum sangramento intracavitário, mas você pode ter também sangramento em outra região, por exemplo, o tórax, você tem um murmúrio vesicular diminuído aí, pouco diminuído, mas existe à direita, tá? Você tem aí hematomas, escoriações disseminadas, ele pode ter de repente fraturas também de membros, né? Que podem estar roubando, né, o volume dele, né, a volemia dele e consequentemente gerar uma hipovolemia. Então, num paciente como esse, tá? Que você não tem certeza se ele está sangrando para dentro do abdômen, você tem dúvida, partir diretamente para uma laparotomia não é uma boa opção, tá? Porque você pode fazer inclusive uma laparotomia branca, né? Uma laparotomia desnecessária que não vai identificar lesão alguma intraabdominal e só vai, nesse caso, de você não encontrar nada, né? Apenas trazer um fator de complicação para o paciente. Nós sabemos que uma laparotomia é um procedimento que não é inócuo, tá? Então, nessa alternativa, a melhor alternativa é a alternativa C, lavado peritoneal, diagnóstico está indicado. Tá? Muito bem, então nós mostramos o caminho para vocês, tá certo? Esse feedback ele deve, de minha parte, acontecer de maneira sistemática, tá certo? Porque é uma oportunidade para a gente discutir um pouco mais, tá? E fazer a gente observar mais sentido nas avaliações, né? São recursos de aprendizado também que devem ser utilizados para tal e não apenas para dar nota, tá certo? E aí eu só tenho que realmente agradecer a atenção de vocês, a colaboração de vocês. E aí eu fico aguardando dicas também, recomendações, tá? Ideias aí para a gente tentar aprimorar essa ferramenta que nós temos disponível e que a gente vinha simplesmente ignorando, que eram esses recursos aí que nós temos à disposição em prol do ensino e do ensino, a aprendizagem e do aprimoramento do nosso trabalho, tá? Então é isso aí, agradeço a atenção mais uma vez e nos vemos adiante aí para aprimorar esse aprendizado mútuo aí. Eu para com vocês e vocês conosco, corpo docente. Um abraço. Tchau, tchau.